ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque, o nome de seu filho. A Enoque nasceu-lhe Irade. Irade gerou a Meujael. Meujael a Metusael. E Metusael a Lameque. Lameque tomou para si 2 esposas. O nome de uma era Ada e da outra chamava Zilá. Ada deu à luz a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O nome de seu irmão era Jubal. Este foi pai de todos os que tocam harpas e flautas. Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante, de bronze e de ferro. A irmã de Tubal-Caim foi Naamá. E disse Lameque às suas esposas, Ada e Zilá: ouve-me, vós, mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer para vocês. Matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou. 7 vezes se tornará vingança de Caim de Lameque, porém 70 vezes 7. Pode sentar, meus irmãos, pode sentar. Nós vamos começar a partir de hoje uma série, possivelmente de 4 mensagens, falando das genealogias da Bíblia, de algumas delas, óbvio. E eu já comecei introduzindo, se vocês estavam atentos, no domingo, falando sobre os filhos de Jacó. E hoje eu quero dar seguimento a estas partes das Escrituras. As genealogias são aqueles textos que a gente vai ler na Bíblia, e aí a gente chega na parte que diz assim, olha, que fulano gerou Beltrano, que gerou Ciclano, que gerou Etano. A gente pula e vai para os textos a seguir, porque a gente imagina que esses textos eles não têm muita valia, ou são um pouco enfadonhos. Essa é a verdade. Não sei se todos vocês já fizeram como eu já fiz isso várias vezes. Estou lendo a Bíblia, quando chega aquela linha toda, eu já canso só de olhar e passo as passagens e vou para os textos diante. Tem livros na Bíblia que 80% é genealogia. Esses livros a gente deve ser os menos lidos. Mas o que são as genealogias? Qual a sua importância? O que elas têm a ver com a sua vida? Porque isso que de fato é importante. Porque se está na Bíblia, então é importante. Se Deus, pelo seu querer eterno, colocou na palavra de Deus, é porque há de se ter alguma importância. Segundo, na genealogia, a gente pode ver os nossos antepassados. Aqui no Brasil nós não temos muito essa cultura, mas em algumas culturas isso é muito particular, você ter a sua árvore genealógica, você conhecer, por exemplo, o seu tataravô. Eu não sei o nome do meu bisavô, da minha bisavó, mas tem culturas que isso é muito comum. E por que na Bíblia isso é importante? Primeiro porque mensurava a herança. Então, para você saber que você era herdeiro, parte da herança de uma família, você consultava o livro das genealogias. Lembra que nós não temos instituições cartorárias para você ir lá e conferir se você faz parte daquela família. Segundo, para fazer prevalecer os seus direitos, que não era só de herança, havia outros direitos, como por exemplo direitos sacerdotais e direitos reais.
Eu falei aqui sobre, e não foi por causa disso que a gente escolheu essa revista, mas eu vou conversar com vocês com algumas genealogias que são direções de Deus para que se testifique o direito sacerdotal daquele indivíduo. Segundo, pelos deveres também. Porque o rei, o sacerdote, alguém da linhagem, por exemplo, dos levitas, que é os filhos de Levi, filhos de Jacó, eles tinham alguns deveres, como, por exemplo, a manutenção, o cuidado dos locais de adoração. Então, a genealogia, ela mensura isso e mais outras coisas de poder ou de favores menores. Mas, além disso, a genealogia tem uma importância fundamental, que é a direção de Deus para a vida daqueles que fazem parte daquela árvore genealógica. Mas, como eu disse antes, o que isso tem a ver com a gente hoje aqui, nesse dia que a gente está vivendo, no dia do aniversário da Cida? Hein? O que isso tem a ver com a gente? Aqui, nesse texto que eu acabei de ler, expressa a linhagem, ou a árvore genealógica de Adão, na parte de Caim, o seu filho. E do lado de Caim, o texto enumera pelo menos 5 da sua descendência. Ele fala do Enoque, do Irade, do Meujael, do Metusael e do Lameque, ou Lameque. E a gente não sabe muita coisa sobre alguns desses da descendência do Caim. Do Enoque, a gente sabe um pouquinho, mas quase nada. A gente sabe que ele foi o primeiro filho do Caim, que ele deu o nome à primeira cidade que a Bíblia relata. A gente sabe que o Enoque é pai de Irade. É só isso que a gente sabe do Enoque. Do Meujael a gente não sabe quase nada. Do Irade também não. Do Metusael também a gente não sabe quase nada. A Bíblia não nos dá argumentação sobre essas pessoas que fizeram parte da linhagem do Caim. Mas ela para e termina em uma pessoa. E essa sim nós temos algumas informações, que é o Lameque. Que a gente precisa se atentar, assim como o Enoque, que não é aquele Enoque famoso que a gente conhece. Esse Enoque é outro Enoque, é o filho de Caim. O Enoque famoso é o filho de Sete. Os nomes são semelhantes, mas não são as mesmas pessoas. Esse Enoque a gente não conhece quase nada. A gente só sabe que ele é o primeiro filho do Caim e que deu nome à primeira cidade. A primeira cidade chamava-se Enoque. Mas o Lameque a gente tem algumas informações. A primeira informação que a gente tem do Lameque é que ele teve 2 esposas. Uma chamava Zilá e a outra chamava Ada. A segunda informação que a gente tem sobre o Lameque é que ele teve 4 filhos. O Jabal, o Jubal, o Tubal-Caim e uma menina, a Naamá. A terceira informação que a gente tem sobre Lameque é que ele é um assassino. Ele matou 2 pessoas. Um porque pisou nele e outro porque esbarrou nele. Vou fazer de uma forma bem prática. A quarta coisa, se eu me atrapalhei nos números, perdoe, que a gente sabe do Lameque, que ele é um arrogante. Ele se enaltece de ter matado 2 pessoas. Ele chama suas mulheres e se vangloria por conta disso. E finalmente, a gente sabe que o Lameque, ele não é um verdadeiro adorador, porque ele distorce aquilo que Deus havia feito.
ele usa um acontecimento do antepassado dele, do Caim, para poder testificar, endossar o assassinato que ele havia cometido desses dois. Alguns dizem que foi só um homem, e na verdade, mas isso não importa. O que importa é que ele matou alguém. O que isso tudo tem a ver comigo, contigo, que estamos aqui nessa noite? A descendência de Caim, ela revela o caminho tenebroso da vida. Quase todos vocês que estão aqui nessa noite sabem quem foi Caim. Caim foi o primeiro fratricida da face da terra. Fratricida porque ele matou o seu próprio irmão, o Abel. Em Caim, o sangue é derramado na terra dos viventes. Caim era um invejoso contumaz. Aliás, esse é um motivo fútil pelo qual ele tira a vida do seu irmão. Ele fica com inveja, ele fica malquerido com a oferta que Abel ofereceu a Deus. Caim é um arrogante também, porque quando Deus vai conversar com ele e pergunta por Abel, ele responde: o que eu tenho a ver? Eu sou tutor desse meu irmão. Ele é malfalante, é malcriado. E ele tem essa atitude com Deus Todo-Poderoso. Caim, ele é infiel. Porque quando ele vai para o culto, ele não vai adorar a Deus. Ele vai cumprir um rito religioso. Tanto que Deus não aceita a oferta dele. Aliás, não aceita ele. Porque a oferta que a gente traz para Deus, pouco importa o que importa é o nosso coração. E o coração de Caim não era um coração de verdadeiro adorador. Caim é um infiel. Caim, ele é o patriarca dessa linhagem. É claro que essa linhagem não começa em Caim, ela começa em Adão, mas Adão é omitido aqui e é proposital. Se você estiver aqui na semana que vem, você vai entender por que Adão é omitido na linhagem do Caim. Mas o fato aqui é que a descendência de Caim revela o caminho tenebroso da vida. Ou seja, não é exemplo para nós. Deus faz questão de apresentar a primeira genealogia da Bíblia é de uma linhagem que não deve ser seguida, que não é exemplar para a vida de ninguém. Deus, ele sempre faz isso. Ele apresenta a porta larga e a porta estreita, o caminho da salvação e o caminho da perdição. O lugar da glória de Deus, da luz de Cristo, e o lugar tenebroso, das trevas, da escuridão. E Ele nos dá uma liberdade assistida para que nós possamos, de alguma forma, escolher qual porta que nós iremos entrar. Aqui Ele apresenta a porta larga. Aqui Ele apresenta o caminho tenebroso. Aqui Ele apresenta a jornada da escuridão. Essa é a representatividade da linhagem do Caim. É o exemplo a não ser seguido. Agora eu quero aplicar no nosso coração 3 princípios com base nessa genealogia para que você viva como o Senhor nos promulgou para todos nós que somos filhos e filhas de Deus. Vivamos em abundância na presença do Senhor. Primeiro, meu irmão e minha irmã, cuidado, muito cuidado com quem você está seguindo. Cuidado com quem você segue. Nesses tempos de rede social, de nível de influência, é muito, muito, muito importante que você saiba quem você está seguindo. Nós aqui,
eu e o pastor Marco, pastor Celso, pastor Mendonça, a gente vive numa corda bamba. Sabe aqueles equilibradores que passam naquelas cordas, né, de um prédio para o outro, às vezes com uma vara se equilibrando? Então, nós vivemos assim. Porque vocês têm toda a oferta de pastores, de pregadores, de teólogos, de exegetas, de hermeneutas. E tá a gente aqui. Então, quando a gente prega, tem gente que fica anotando, pastor, e conferindo lá no Google, para saber que a gente está pregando, confere com aquilo que alguém ensinou. Mas na hora que vocês morrer, é nós mesmo que vai fazer o sepultamento, tá? Não é o influencer, o pastor famoso lá da tua rede social, não. É esse mesmo que funciona. Eu estou brincando, meus irmãos. Algum dia desse, uma pessoa chega para mim e diz assim: pastor, o senhor não viu o que o fulano de tal falou? E eu perguntei, quem? Aí disse assim: o senhor não conhece o pastor fulano de tal? Eu falei, não. Mas como que você não conhece? Ele tem 11 milhões de seguidores. Eu falei, eu não sou um deles. Aí eu disse para ela: você conhece ele? Conheço. Ele faz isso, disse lá como é que ele faz o programa, não sei o que ele faz. Aí eu disse, não, você não conhece ele. Você ouviu lá na rede social, lá no Instagram, lá no YouTube, mas você não conhece ele. Nem a mim você conhece. Mas pelo menos você conhece a minha família, você tem como pegar informações sobre mim. Porque a gente só conhece as pessoas quando nós lidamos. Nós só conhecemos as pessoas como nós estamos perto, quando nós sentimos o cheiro. O nosso Senhor Jesus, Ele se despe da sua glória e vem viver entre nós. É por isso que nós falamos, nós conhecemos Cristo, Ele esteve aqui com a gente sentiu o cheiro dEle, a gente abraçou. Cuidado quem você está seguindo. Todos os dias você abre a sua televisão, a sua internet, e você vê lá, e eles fazem questão de botar pastor estuprador. Não é nem crente. Mas esse sujeito estava pastoreando um grupo de gente, ou pelo menos aparentemente. Cuidado quem está sendo o seu veículo de apresentação do evangelho e da vida, porque agora não se resume nem só em seguir pastor, porque existe outra categoria do pastoreio. É o pastor coach. Já viu esse aí, pastor? Você segue algum? Que é o cara que fica te jogando para cima, te dizendo que tu é cabeça e não é cauda, que fica estimulando, aumentando o seu ânimo todos os dias. Mas nós não somos seguidores de pessoas, meus irmãos. Nós somos cristãos. Nós seguimos Jesus Cristo. E a palavra de Deus é a nossa regra de fé e prática. Lameque, ele tem Caim como exemplo. Não é por acaso que Lameque mata 2 pessoas. Caim é quem ele segue, é o exemplo dele. Caim é o modelo dele para a vida. Tanto que ele cita esse antepassado. O Lameque já era a 5ª geração de Caim, mas ele ainda cita o seu antepassado para justificar o seu assassinato. As pessoas que ele matou. Cuidado quem você está seguindo. Nós não temos pastor de estimação. Nós não temos famoso de estimação. Nós cristãos nós não temos políticos de estimação. Nós temos Jesus de Nazaré, o Salvador do mundo, aquele que nos dá vida e vida abundante, aquele que morreu por nós
e que ressuscitou, para que todos nós que morremos com Ele também ressuscitaremos com Ele para a glória do Pai. A segunda coisa que eu quero te falar: não se contente com a graça comum. Eu vou te explicar. Nós, da teologia cristã, cremos verdadeiramente que nós não somos o que queremos ser, nós somos o que Deus disse que nós somos. E isso só é possível por uma coisa: porque nós fomos alcançados pela graça. Nós não merecemos a comida que a gente comeu hoje. Nós não merecemos a família que a gente tem. Nós não merecemos Jesus Cristo. Nós não merecemos ser salvos, mas Deus nos alcançou por sua graça. Mas essa graça, nós da Igreja Presbiteriana cremos que ela se alinha em duas formas: na graça comum e na graça especial. A graça comum, ela serve a todos os seres humanos indistintivamente. E você vai entender rapidamente. A pior pessoa que você já ouviu falar, um pedófilo, ele deve ter almoçado hoje. Ele deve ter uma cama para dormir. O sol que brilhou hoje brilhou sobre a cabeça dele. A chuva que caiu pela manhã caiu também sobre a cabeça dele. E caiu sobre a minha e sobre a sua. E tudo isso é graça. E ele também é alcançado por essa graça. É graça comum, é para todos os seres humanos. Deus, pela sua infinita misericórdia, faz aquilo que a gente não entende. Mas existe uma graça especial. Essa graça especial não é para todos os seres humanos. É para aqueles que chamam Deus de Pai. É para aqueles que foram resgatados por Jesus e abriram o coração. É para aqueles que são filhos, filhas do Altíssimo. É para aqueles que se chamam pelo nome nele, que se humilha, que se converteu dos seus maus caminhos. Aqueles a quem Deus abriu os olhos, inclinou os ouvidos, estendeu as mãos. Essa graça só é factível na vida dos eleitos e das eleitas do Senhor. Da igreja verdadeira, daquela igreja invisível, que Cristo é mais do que qualquer outra coisa para a vida delas. Essa graça especial não está disponível para todos os seres humanos. Só para aqueles que creem em Jesus Cristo como um único e suficiente Salvador. Então, não se contente com a graça comum. A graça comum é para todo mundo. Mas busque viver debaixo da graça especial, que são para os fiéis, para aqueles que amam Deus, que amam a Jesus Cristo. Aqui na família do Caim, nós temos os seus filhos, seus 4 filhos. Dentre os seus 4 filhos, 3 deles, com exceção da menina, foram inventores. Cooperaram para coisas que nos favorecem até hoje. Um foi uma espécie de metalúrgico, transformador de metal bruto. O outro fez instrumentos musicais. O outro, me parece que ele trabalhava com a pecuária, com a agricultura, com tendas, era meio nômade. O Caim, segundo a Bíblia, ele fundou a primeira cidade. A primeira cidade, a cidade chamada Enoque. Então, mesmo essa família extremamente terrível, aterradora, terrorista,
que deu exemplos terríveis para nós. O Lameque, ele foi o primeiro a ter 2 esposas. Ele introduz a poligamia no seio da humanidade, que é o Gênesis, o anfitrião do adultério, que é o que acaba com as famílias. O Lameque, ele assassina 2 pessoas. Mesmo essa família, essa linhagem terrível, que não é exemplo para nós, ainda assim, Deus move sobre a vida deles com a graça comum. Então a graça comum pode gerar benefícios até na vida das pessoas que não têm nenhum apreço por Deus. É por isso que eu vos afirmo, em nome de Jesus, não se contente com a graça comum. Tem muitos crentes que estão extremamente desconfortáveis com a graça comum, com a graça que é para todo mundo. Não. Nós não podemos estar confortáveis com a graça comum, porque nós somos alvo da graça especial, daquilo que ninguém pode ter, só os filhos, só quem crê em Deus, aqueles que têm os meus mandamentos e os guarda, esses são que nos amam, e esses somos nós, a igreja verdadeira, eleita, separada pelo Senhor da glória. Nós somos aquele que é a raça eleita, o sacerdócio real. O que nos basta é a graça especial. Como é que está a vida? Tá bom, pastor. Tá bom. Não. Como é que está a vida, pastor? Eu não aguento mais da glória, pastor. É um negócio assim internacional, sideral na minha vida. Um negócio, tudo que eu coloco a mão é salmo primeiro. Prospera, um negócio assim, doido. É assim, a graça especial. É a graça dos crentes, dos cristãos, dos seguidores de Cristo. Nós não somos da linhagem de Adão pela via de Caim. Nós não somos da descendência de Lameque. Não somos. E terceiro, para fechar, aprenda a se arrepender. O arrependimento é uma dádiva que faz você experimentar as mais belas revelações do Senhor para a vida. Um tempo atrás eu estava ali para os lados do Ipiranga. Aí a mãe de um menino aqui da nossa igreja me parou: pastor! Eu falei: ô, minha irmã, como é que está lá? Eu falei: tá bom. Tem revelação lá, pastor? Eu falei: toda semana, pô. Toda semana a gente tem revelação lá. Toda semana Deus fala com a gente, Deus mostra a gente, Deus envia a gente, Deus esclarece para nós. O arrependimento é um caminho farto para que nós experimentemos as maiores, as mais lindas, as mais belas revelações de Deus. Agora a gente precisa aprender a se arrepender. O Caim mata 1 ou 2 pessoas. Ele chega para as mulheres dele e fala assim: vem cá, menina, vem cá, minhas esposas. Quero falar para vocês uma coisa. Estava eu andando por aí, e aí teve um moço que pisou no meu pé. Sabe o que eu fiz com ele? Matei, tirei a vida dele. Teve o outro que me empurrou. Isso diz que ele... matei um homem porque ele me feriu. Teve um outro que me empurrou, que... não sei o que fez com ele. Sabe o que eu fiz com ele também, Zilá? Mas Zilá, conta. Matei, tirei a vida dele, mandei dessa para melhor. E quero dizer uma coisa para vocês. Eu estou parafraseando, mas é isso que está no texto bíblico. Se Deus falou que quem tocasse, quem matasse meu tretavô, o Caim, ia ser vingado 7 vezes, comigo eu vou ser vingado 70 vezes 7. É daí que Pedro tira aquela pergunta para o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus responde com essa afirmação, que no caso do Lameque é equivocadíssima.
Ou seja, ele estava evocando o favor, o cuidado, a proteção de Deus pelo assassinato que ele havia cometido. Por quê? Porque o Caim, o antepassado dele, matou o seu irmão Abel. E aí ele clama ao Senhor dizendo: eu vou ser errante na terra, e quem eu encontrar vai ceifar a minha vida, porque eu matei uma pessoa. Aí Deus coloca um sinal nele e diz: não, quem fizer algum mal, quem quiser ceifar a sua vida, eu vou vingar 7 vezes mais. E o Lameque evoca isso, mas de maneira equivocadíssima. Enquanto Deus, no seu atributo perfeito, expressa misericórdia pelo antepassado, pelo Caim, o Lameque, ele se vangloria ao invés de pedir perdão. Eu sei que às vezes, meus irmãos, e o que eu vou dizer aqui é recorrente, eu já falei algumas vezes e vou continuar falando até que isso incrue na nossa alma. Às vezes, nós somos ensinados que o perdão, ele vem a partir da consciência do pecado. E a gente faz essa oração assim: Senhor, perdoa o meu pecado. E quando você ora, Senhor, perdoa o meu pecado, apenas você está dizendo: Senhor, eu sou pecador, eu sou pecadora. Porque a Bíblia diz o seguinte: sem confissão de pecados não há arrependimento. Eu estou parafraseando, mas para que você entenda. Não há perdão sem confissão de pecados. Ao invés de Lameque se vangloriar para suas esposas, ele tinha que confessar o seu pecado a Deus. Ao invés de ter consciência daquilo que ele fizera, ao invés de ter consciência do caminho equivocado que por vezes nós tomamos diante de Deus, nós devemos nos inclinar diante do Altíssimo e confessar aquilo que fizemos e que não foi da vontade de Deus e que traz para nós malefícios inigualáveis, inclusive pode nos levar à morte. Porque esse é o salário do pecado. Então, essa genealogia nos leva a entender ou a aprender o caminho do arrependimento. E o caminho do arrependimento é consciência, fiz uma coisa errada. Confissão, conversar com Deus sobre o erro que cometeste. E essa confissão, sim, te levará ao arrependimento, e fatalmente o arrependimento trará o perdão para a sua vida, e aí a vida diz a cortina sobre a sua vida. Lameque não faz isso. Lameque fecha a vida na direção dele, porque ao invés de se arrepender, ele se vangloria do pecado, ele se enaltece pelo pecado que ele havia cometido. Eu quero chamar você a essa atenção e quero concluir essa mensagem primeiro te trazendo a uma consciência. Primeiro eu quero te conscientizar. Cuidado com as pessoas que você tem seguido. Eu falei da internet, mas pode ser aquele amigo do trabalho, aquele amigo da escola, aquele vizinho, aquele parente. Cuidado com quem você tem seguido. Caim não foi exemplo para a linhagem dele. Caim não foi exemplo para a sua descendência. Cuidado com quem você tem seguido. Agora tome cuidado também com quem te segue. Porque tem muita gente que se espelha em você. Assim como Lameque se espelha lá no antepassado dele. Olha, o seu neto, seu filho, a sua filha. Quem já viu depois do culto, o João Pedro vir aqui para o púlpito e ficar brincando de pregar? Em quem que ele está se espelhando? O pai. É isso. Eu nunca ensinei para ele. Eu nunca disse para ele fazer isso. Mas ele vê eu fazendo, e com todas as limitações dele, ele quer fazer igual a mim. Não pense que teu filho não está te olhando. Não pense que as pessoas à tua volta não estão te observando. Cuidado com quem você tem influenciado.
Segundo, eu quero te fazer um despertamento. Quero despertar você. Não fique satisfeito, não se acomode com a graça comum, com aquilo que é acessível a todos os seres humanos. Não, você é a nação de Deus, você é o eleito, a eleita do Senhor. Deus te escolheu antes de você fazer parte do ventre da sua mãe. Não se contente com o que é acessível a qualquer pessoa, não. Para nós é muito mais, é crer, é ir no Senhor, é o bem-aventurado, é mais do que felizes. O bem-aventurado não se assenta, a bem-aventurada não se assenta na roda dos escarnecedores. O bem-aventurada, a bem-aventurada não comunga com as coisas que não vêm de Deus. O bem-aventurado, a bem-aventurada não faz o que aqueles que não amam a Deus faz. Não se detém no caminho dos pecadores. Os bem-aventurados, as bem-aventuradas, têm o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. E aí tem uma promessa, nesse condicionamento: vocês serão como árvore plantada junto a ribeiro de água, da qual dá o seu fruto na estação apropriada, e tudo que vocês fizerem, o lugar que a planta do pé de vocês pisarem, que a palma da mão de vocês tocarem, prosperará. Essa é a graça especial. Não se contente, desperta para isso. E finalmente eu quero te desafiar. Desafiar. Você que tem no teu coração incluado alguma coisa que não foi do agrado de Deus. Então, Ele trouxe a gente aqui nessa noite para nos ensinar a nos arrependermos. Mas arrepender não é falar assim: Senhor, perdão. Não. Se arrepender é confessar. Então eu vou convidar você a ficar em pé agora, em nome de Jesus.